que privilégio estar aqui com vocês, também apresentando um pouco sobre a musicalização baby, no contexto da igreja, né? Para quem não me conhece, eu sou Isabela Freitas, eu sou membro da Igreja Batista de Cachoeirinha, estou recente lá, estou há 2 anos lá na Cachoeirinha, mas eu cresci lá na Igreja Batista lá do Japim, então casei com o pastor Carlos Freitas, que recentemente está pastoreando o jovem lá na Igreja Batista de Cachoeirinha, e eu atuo em específico com uma equipe lá na igreja, na musicalização baby. Então eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a estrutura de como é que funciona na IBC, para vocês só terem o conhecimento e claro, vocês vão aplicar da maneira como funciona aqui na Tessalônica e assim, se Deus quiser, vocês conseguem aplicar de forma mais prática a musicalização dentro do contexto de sala de aula, de EBD, de culto noturno, ministério infantil ou nos sábados também, que no clube bíblico, como vocês podem aplicar. Nada melhor que aprender essa oficina, a gente vai orar, vamos orar, para que o Senhor nos abençoe neste momento. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada pelas amadas irmãs que trabalham aqui nessa igreja, com o Ministério de Crianças, que o Senhor continue capacitando-as e animando seus corações, porque esse ministério é do Senhor e é para o Senhor. Que o Senhor possa dirigir as suas vidas para que elas também utilizem mais uma ferramenta através da música como fixação da tua palavra no coração de cada um dos pequeninos. No nome de Jesus que nós choramos. Amém. Então, irmãs, essa parte aqui da oficina eu vou dividir em 2 partes, né? Eu vou a parte mais teórica para vocês terem o conhecimento de como é que funciona a musicalização dentro da EBD, o que é a musicalização e as partes mais teóricas. E logo depois a gente vai para a parte prática, tá bom? Então a gente vai começar. Então, como eu já falei, sou a Isabela Freitas, eu já trabalho, essa é a minha profissão mesmo. Eu já trabalho com musicalização desde 2020, na pandemia. Então eu trabalho no contexto de colégio, hoje eu trabalho no contexto de colégio, trabalho no contexto de espaço musical e também nos condomínios. Então eu faço no meu cotidiano, eu já vivo a musicalização como profissão mesmo. Então indo para a IBC, lá já tem um contexto de musicalização, então a gente ampliou essa rede de ensino musical desde o berçário até os juniores. Então pode passar. Mas nada melhor que a gente entender a importância e propósito na nossa igreja, na igreja local. Então nós vamos abrir nossas Bíblias. Trouxeram as Bíblias, né? Vamos lá para a segunda, 1 Crônicas, no capítulo 25. Versículos de 1 a 7, tá? Amém? Misericórdia. Vamos ler. Diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados deste ministério foi: os filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filho de Asaf. Sob a direção deste, exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. 3. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gegalias, Elis, Jesaías, Simei, Abazias, Mititias, 6 ao todo, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas, louvando e dando graças ao Senhor. 4. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Metanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliada, Gidalte, Romante, Ezer, Josbe, Casa, Melote, Oti e Maaziote. Todos eles foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para dirigir o canto na casa do Senhor, com símbolos, liras e harpas para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Lançaram só, e até aí. Todos eles mestres eram de 288. Aqui nessa parte de 1 Crônicas, não sei se no texto aí no capítulo que começa, está escrito a função dos cantores, né? Então, como vocês sabem, os 3 que ele foi falando aqui, Asaf, Emã e Jedutum, os filhos deles estavam envolvidos no ministério de música que
rei Davi estava propondo ali. Eu quero que vocês observem 4 tópicos nesse texto. O primeiro deles é que esses filhos, estavam sob a direção dos seus pais, o que nos indica, para a gente entender, que é uma indicação de formação. Então, naquela época, também se formavam músicos dentro de casa. Os pais formavam seus filhos e direcionavam o serviço por meio da música, e musicalizavam seus filhos, visando formar a geração seguinte. Então a música já acontecia na base, nas famílias, no contexto casa em Israel. Então isso já acontecia antigamente. 2, para vocês, para a gente não demorar muito nesse texto, sobre as ordens do rei Davi. Indicação de liderança, que também direcionava os músicos. Davi instituiu líderes e os liderava, e assim sucessivamente. Além de ter uma formação em casa ou uma formação na igreja local, eles estavam sob uma liderança também. O rei Davi auxiliava essa liderança dos músicos e a liderança dos músicos fazia essa formação. Então é importante a gente saber que essa formação é importante. E é importante que se tenha líderes que direcionem os músicos. E não é só direcionar os músicos, porque a base teológica do que a gente vai ensinar para as crianças é muito importante. Se a gente não tem uma base teológica, como é que a gente vai selecionar músicas que vão formar a base da nossa igreja através da vida das crianças? Então a gente também tem que ter essa base teológica para a gente fazer uma playlist, estudar as canções infantis, ou seja, de contexto congregacional, para a gente saber as letras, se elas realmente glorificam, se elas realmente são uma letra doutrinária que vão de acordo com a doutrina que a gente segue na igreja. 3. Exercitados em cantar ao Senhor, que é a indicação de que a prática e o exercício eram contínuos e estavam em formação. O canto também era uma prática contínua. E a gente pode ver isso aqui na parte... Cadê? 6. Que são os filhos de Emã. Todos estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para dirigir o canto na casa do Senhor, com símbolos, liras e harpas para o ministério na casa de Deus, Azar, Jedum e os demais, que vai falar sobre as ordens do rei. Então a gente vê um grupo também de pessoas que sabiam a parte do canto, a afinação, como conduzir isso ali no palácio. E por último, irmãs, essa parte para a gente entender esse texto à luz das escrituras, o propósito da música, todos eram hábeis em sua arte, que significa que indicação de que todos possuíam domínio técnico daquilo que se estava fazendo. Esse domínio técnico é porque já estava acontecendo desde a base. Quando a gente trabalha desde a base, que já são os bebês, a gente consegue fazer todo esse processo até chegar no coro congregacional ou canto congregacional, a gente já tem uma formação técnica de afinação de qualidade. E aí a gente consegue exaltar através das nossas vozes em sua afinação de forma perfeita, até então a parte da técnica vocal. Claro que a gente tem gente que canta bem através da sua voz. E tem gente que só canta, mas o seu coração está ali voltado ao Senhor. Mas como eu falei, tendo todo esse processo, a gente tem uma formação hábil de técnica musical com qualidade dentro das nossas igrejas. Pode passar. Isso. Então, olha só, irmãs, trazendo para o nosso contexto para vocês entenderem da musicalização. A musicalização, ela deve formar o ouvinte, a percepção e a interiorização do som. O memorizar. E esse memorizar, claro, ajuda as crianças a fixar versículos, ajuda crianças a entender parte dos devocionais que a gente vai trabalhar com elas, né, a parte teológica, e também a gente pode fornecer referências de diversos estilos de som. A gente não está exigindo que os irmãos tenham formação de técnica vocal, de a formação na faculdade, não é isso. Nós precisamos apenas de irmãos e irmãs, que na verdade a gente tem maioria, todas mulheres, né? Aqui, de irmãs
afíncua, sabe, com aquela alegria de você ensinar através da música, utilizando esse recurso, a música, mas para que as crianças aprendam através desse recurso a palavra de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, tá bom, irmãs? Claro que quando as crianças forem crescendo, e aí elas sendo incentivadas aqui nessa base, quando elas estiverem maiores, elas terão a necessidade de querer aprender mais, se aperfeiçoar, e com isso a gente vai tendo essa formação com mais de qualidade. Então teremos músicos com mais qualidade auxiliando em nossas igrejas. Se alguém tiver alguma pergunta, participação, pode levantar, que eu tiro as dúvidas. E se eu souber a resposta também, eu tiro a dúvida das irmãs, tá bom? Porque vocês também podem abordar o contexto que vocês já vivem aqui, tá bom? É preciso, que o músico cristão, nós, aqui da igreja, nós de igreja de congregação, tenhamos visão de reino e ministério. O trabalho realizado desde a mais tenra idade torna o trabalho mais qualificado e eficaz. Como eu falei para vocês, da base até o final, a gente fazendo essa formação, nós teremos esse processo de mais qualidade, de uma qualificação melhor. Mas isso não é para que as nossas crianças ou nós sejamos exaltados, é para a glória do nosso Deus. A finalidade maior sempre vai ser a glória do nosso Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através do canto, através da teologia, através do ensino das Escrituras que a gente vai aplicar em sala de aula. E ainda assim, a música é uma ferramenta de memorização, de fixação da palavra de Deus. Com certeza, se eu for perguntar aqui canções preferidas dos irmãos, tem irmãs que lembram de canções lá da sua infância, que trabalharam em suas igrejas, que ficou guardada no seu coração. Tem músicas que foram importantes na sua caminhada e músicas que relembram contextos históricos, contextos familiares, contextos de perda, de luto. Então a música, ela traz esse contexto pra gente e ela também nos lembra da palavra de Deus, sempre vai nos trazer a memória. Tem vezes que a gente está ruim, às vezes o nosso coração está batido, a nossa alma está em sofrimento, e a gente às vezes coloca o quê? Uma música, não é verdade? Para que a gente lembre da palavra do Senhor, sempre para a gente voltar às nossas origens, que é o Senhor. E aí a gente usa a palavra de Deus também para fazer nossos devocionais. Pode passar. Então, o processo de musicalização é a base fundamental para a formação musical. E, portanto, é imprescindível que o Ministério de Música musicalize a igreja, formando músicos adoradores com qualidade técnica. Mas, irmãs, não adianta ter qualidade técnica numa igreja se os nossos corações não estão firmados aqui, na palavra de Deus. Não adianta que a gente tenha o melhor coral, tenha o melhor grupo de louvor, se na vida prática, no dia a dia, nós não temos isso aqui como nossa regra de fé e prática. Porque aí só vai ser um mero cantar, só vai ser uma mera qualidade vocal. Não vai se chegar com um exímio louvor como deveria ser, que é para a adoração do nosso Deus, que é para a adoração do nosso Deus. E a nossa vida, o todo da nossa vida, é para a glória de Deus. Então as crianças precisam entender, nós também precisamos estar sempre lembrando que tudo que a gente fizer, tudo que a gente comer, tudo que a gente beber é para a glória de Deus. Isso é importante, irmãs. E eu também tenho que estar sempre lembrando, fixando que não é só um mero trabalho de domingo de manhã. Porque, como eu falei para as irmãs, eu trabalho na EBD, acho que eu falei, mas eu vou mencionar mais uma vez. Eu trabalho na EBD, na musicalização, não como professora, mas depois eu vou mostrar como é que funciona lá. E aí, para que eu não lembre que a musicalização que eu estou fazendo no domingo, que é de forma mais específica, de forma evangelística, não é só uma continuidade do meu trabalho, é diferente. Porque aí eu estou tratando vidas, estou tratando crianças que necessitam do Senhor, né? Então eu preciso primeiro da palavra, para depois eu transmitir aquilo que eu estou vivendo. Se eu não vivo isso, eu só vou transmitir a qualidade técnica da música, e não mais que isso. E aí possa ser até que as pessoas pensem que estou exaltando ao
Senhor, mas no íntimo não estou, e o Senhor sabe o nosso coração. Pode passar, irmã. Então, o que é essa musicalização leiga ou infantil, irmãs? É promover a sensibilidade musical através da prática e experimento, onde será desenvolvida elementos importantes na música, que é o canto, a coordenação rítmica, a pulsação, a percepção aditiva. Como tem algumas irmãs que alguém que é formado em música aqui, ou que fez algum curso no seminário de bases musicais? Não, né? Ninguém, né? Mas não tem problema. O importante é que a gente saiba que existe a diferença de rápido e... Qual é o oposto de rápido? Lento. É lento. Isso. O oposto de forte é? Fraco. Muito bem. Forte e fraco. Rápido e lento. Agudo, grave. Agudo e grave. Se vocês souberem isso, irmãs, vocês já formam uma musicalização, vocês já conseguem trabalhar os parâmetros da música para esse contexto infantil. E claro, as crianças subindo de níveis, elas podem procurar seminários, se tiver professores aqui que deem aula de forma técnica, aí as crianças vão galgando já a parte mais técnica da música. Mas o que tem que entender é que se souber rápido, lento, forte e fraco, agudo, grave, já ajuda a ensinar a musicalização no contexto de EBD e aqui na igreja. Então precisa apenas cantar, saber coordenação rítmica. Professora Isabela, eu acho que eu sou ruim, não tenho coordenação. Até eu andando ali, corre o risco até de eu cair. Mas a gente vai trabalhar, a gente pode se auto-musicalizar. Eu posso trabalhar a musicalização em mim mesmo, de adulto também. A pulsação, que é a marcação do tempo, que é rápido, lento. Percepção auditiva, e quando eu vou trabalhar o ouvido da criança, eu vou colocar lá um bichinho para ela escutar. Que som é esse? A gente já sabe que som é. O som de uma abelha, o som de um leão. Mas tem crianças que não têm essa vivência de som, porque a gente vive hoje num contexto tecnológico, num contexto corrido, cheio de ruídos, a gente escuta muito barulho de trânsito, gritaria, a gente não sabe também o contexto que as crianças veem, como é o contexto familiar, se é o contexto musical, se não é, se é o contexto só de barulho, que todo mundo fala alto. E aí as crianças não criam, e nem a gente mesmo, não cria o hábito de a gente parar e observar os sons e vislumbrar também, não só o som do nosso Criador, mas o ambiente que está ao nosso redor. Então a gente também, até a gente perde essa percepção de ter um olhar mais sensível do nosso cotidiano, vislumbrando Deus através do som, da imagem e da beleza. Entendeu? Então é importante que a gente trabalhe essa percepção auditiva e a gente mesmo vai se auto-musicalizando. Pode passar. Mas aí, irmãos, eu vou dizer para vocês o que não é aula de musicalização. Não é aula onde o aluno vai aprender um instrumento de música, tá bom? Vocês não vão ensinar um instrumento de música. Vocês só vão utilizar dessa ferramenta para que os alunos aprendam canções bíblicas que eles vão aplicar na aula que você vai dar. Por exemplo, você vai dar sobre a criação. Você separa canções que você sabe que vai abordar sobre a criação. E aí você trabalha 20 minutinhos com algum instrumento, não precisa ter instrumento, pode utilizar copo para trabalhar a coordenação, ou só cantar, e depois eu vou mostrar para você na parte mais prática, para que isso ajude a fixar o canto, para que ajude a fixar a pulsação, para que ajude a fixar o ritmo, mas principalmente as escrituras. Principalmente as escrituras. Para o que, irmãs? Para a glória de Deus. Muito bem. Não é aula de canto e técnica vocal. Nós vamos cantar, mas a gente não vai trabalhar técnica vocal. As crianças já são afinadas por si mesmo. E às vezes a gente que é adulto, que trabalha com criança, a gente tem vergonha de cantar, achando que o outro professor que está nos acompanhando, ou o pai que está presente, vai perceber se a nossa voz está aguda, grave, se a gente errou de tom. Não é isso. Claro que a gente vai se preparar em casa, ensaiar a canção para a gente cantar e dar as coordenadas. Mas não é uma aula específica de canto e nem de técnica vocal, tá bom? E também não é passatempo e brincadeiras. Então, nós vamos utilizar
utilizar, por exemplo, aqui a aula da EBD funciona quantos minutos para as crianças? 1 hora, né? 1 hora, isso lá na IBC também, 1 hora. 20 para criança pequena, 30 minutos a musicalização, e vocês sabem que para criança pequena o devocional é muito rápido, né? Porque piscou, já perdeu o foco e aí a criança não consegue mais captar. Então, 30 minutos mais ou menos ou 20 de musicalização, depois você vai aplicar tudo aquilo que foi na musicalização, você já vai dar a base bíblica, né? O seu devocional. E aí depois você vai sobrar os minutos de atividade e lanche, se tiver também na estrutura da igreja. Mas não é um passatempo, brincadeiras ali para que preencha a aula. Lembrando que a musicalização é para a glória de Deus. E também não é roda de bate-papo de professores. Não é. É um momento de adoração também ali. A gente pensa, às vezes eu chamo atenção, se algum ou outro estiver conversando, mas ali a roda de musicalização é para adorar a Deus também através do canto. Nós não estamos brincando. Nós não estamos distribuindo ali o tempo para que preencha e dê 1 hora, porque a criança precisa ficar, os pais precisam ficar na EBD e a gente tem que ficar com as crianças. Não. A classe infantil é classe de aprendizado bíblico teológico para a glória de Deus. Lembre-se disso, a nossa classe é aprendizado bíblico teológico para a glória de Deus. E a música está inserida nesse contexto. Música, devocional, oração, tudo para a glória de Deus. Tá bom? Então não é roda de bate-papo, não é passatempo e brincadeiras, não é onde o aluno irá tocar um instrumento de música, porque precisa de técnica para isso e a criança precisa atingir o nível dentro dos marcos do desenvolvimento. E aí a gente não é essa a ideia. Não é aula de canto e nem de técnica vocal, mas não que necessite que você não se prepare durante a semana também, né? Precisa ter esse preparo, precisa ter essa estrutura que você monte durante a semana para você aplicar. Pode passar. Os métodos da aula que a gente pode aplicar e ensinar para uma criança, mas a prática é a vivência que a gente vai ter esse contexto musical. A gente vai trabalhar o foco no corpo também, porque para essa faixa etária a gente precisa indicar, principalmente os pequenos, indicar os nomes, as partes do corpo e principalmente trabalhar esse cuidado, porque hoje em dia a gente trabalha essa questão do Estatuto das Crianças e do Adolescente, sobre abuso, as crianças também, a gente precisa conscientizar a igreja e também conscientizar as crianças dos perigos que tem lá fora, entendeu? Não imaginem que nunca vai atingir aqui, mas a gente tem que estar preparado para tudo. E a gente foca também na adoração do corpo, para as crianças saibam através da música isso. Repetição, repetição. Sempre a gente precisa ser lembrado da palavra de Deus. Na música também é assim. Nós precisamos repetir, repetir, até que isso fique inculcado na mente e no coração. Porque quando nos exigir uma parte prática, uma situação que a gente precise lidar, a gente já vai saber como lidar. Porque a gente já vai estar preparado. Mas se a gente não fizer isso, essa autoavaliação, esse discipulado, esse evangelismo com nós mesmos, quando surgir uma situação difícil, nós não vamos saber lidar. Também tem a questão de disciplina e regras. Por quê? Porque a gente hoje lida com um contexto infantil diferente do contexto que vinha antes. Por quê? Porque antes a figura do professor era uma figura de respeito. Não só no contexto de igreja, mas no contexto escolar também. Alguém aqui é professor, trabalha no contexto escolar? As irmãs sabem como é difícil no contexto escolar. Dependendo da faixa etária, às vezes tem gente que não quer mais trabalhar com essas faixas etárias. Mas antigamente o professor era muito respeitado. Dia dos professores, o quê? Tanto de presente que o professor, não era por causa do presente em si, mas era do reconhecimento da figura do mestre em sala de aula. Se no contexto escolar, que já é assim, no contexto cristão segue na mesma linha. Então, até no nosso contexto de igreja, também as crianças já vêm no foco, no desrespeito, indisciplinadas, sem regras. Isso é um reflexo que acontece onde? Mas de casa. De casa. Se no meio cristão tem crianças que já vêm assim, não é tratado em casa,
Imagina quem vem de fora, incrédulo. E como é que a gente vai lidar com essas crianças? A gente trabalha na música em sala de aula, disciplina e regras. Pausa, silêncio, respire. Criança desrespeitou, você pode chamar a atenção biblicamente de uma criança, sim. A criança vai ter o experimento musical. Quantas crianças não vivem em contexto musical em casa? Aula de música é cara? Elas vão ter onde essa vivência? Na igreja. Nós podemos abençoar as crianças para que elas conheçam a palavra de Deus através da música. E aí, com uma finalidade maior para a glória de Deus, que o final aqui, ó, adoração. Sempre lembra, a adoração. Então é por isso é importante estarmos firmados aqui, ó, na palavra de Deus. Nós firmados na palavra de Deus, nós ajudaremos as crianças. Não só na música, mas todo o contexto que a gente viver e trabalhar com elas. A terem o foco correto, a terem a visão correta para quem nós estamos fazendo e para onde nós estamos indo. Porque na eternidade, a gente não vai ficar lá parado, irmãs. Já sabemos que nós vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus de eternidade a eternidade. E que privilégio, irmãs, nós temos. Porque se não fosse isso, se não fosse a graça do Senhor, nós já estaremos condenados. Né? Então é um privilégio a gente estar na presença do Senhor e glorificá-lo na eternidade, de geração a geração, que a gente consiga explanar a palavra do Senhor para os pequeninos através da música. Então lembre-se, apliquem disciplina, regras, repetição de canções, permitam também prática e vivência, mas principalmente a adoração. Alguém tem alguma pergunta? Tem certeza? Pode passar. Irmãs, vou deixar uma problemática aqui com vocês. As crianças não gostam de cantar hoje em dia. Não sei se essa é a realidade de vocês, mas a realidade lá, na minha, e participar de prática instrumental. Por quê? Por que hoje é tão difícil? Pode falar aí, pode. A irmã que gesticula aí, pode falar. Não tem medo de errar, não. A gente está aqui para aprender. É um workshop de aprendizagem. O celular, muito bem. O que mais? A era tecnológica veio aí, não foi? Mas o que mais? Hã? Isso, também, para brincadeira. O que mais? Alguém tem mais uma outra resposta aí? Pode falar, irmão. Agora a gente tem muito esse de animes, né? Que tem essas músicas, então eles aprendem muito rápido. Então tá vendo que as crianças aprendem música? Fixa rápido. Mas elas estão vendo no lugar errado. Não que seja pecado, mas elas estão indo para um outro lado. A tecnologia não é ruim. Ver vídeo no YouTube, assistir, não é ruim nem é pecado. O problema é quem direciona elas. E quem é que comanda as crianças em casa? Os pais. E quem são esses pais que estão na vivência no dia a dia? São os pais que estão na igreja, irmãos. São os nossos irmãos em Cristo. Só que as crianças hoje não vivem o contexto de adoração em casa. As crianças não têm culto lá. As crianças não sabem cantar. Por quê? Porque os pais não se reúnem mais hoje para fazer o culto do lar. Não se reúnem para cantar cânticos congregacionais que se cantam na igreja. Cânticos infantis para as crianças aprenderem em casa, para que quando elas chegarem aqui, elas saibam. Então está vendo que o aspecto cultural nosso mudou? Não tô falando daqui do contexto de igreja, aqui dessa Mônica. Vocês sabem o contexto de vocês. Eu estou falando que hoje o contexto infantil é assim. Até no âmbito que eu trabalho profissional na semana. As crianças não vivem nem o contexto musical fora do âmbito cristão. Estou falando isso, tá bom? Na minha área profissional. Durante a semana, nem as canções que os pais vivem de outros gêneros musicais, de outros ritmos, elas têm essa vivência. É só assistir ali no YouTube, ter acesso a outras coisas, mas elas não têm essa ambientação musical no seu cotidiano. Imagina no contexto de igreja, que os pais
Nossos irmãos em Cristo não fazem os seus cultos no lar, não direcionam as suas crianças para a adoração ao nosso Deus. Isso é uma problemática geral em nossas igrejas, irmãos. E isso é grave. Reflete aqui, ó, onde está o nosso coração? Reflete. O que eu estou fazendo com os meus filhos? Eu conheço realmente? Eu tenho aquele momento de culto que eu vou fazer os pedidos, os agradecimentos. O meu filho sabe quem são os missionários da nossa igreja que nós podemos orar? Os meus cânticos preferidos, os cânticos que ele gosta na EBD, que é cantado. Os pais vêm procurar os professores para saber o que foi estudado, qual música foi cantada? Não vem. E nenhum pai quase me procura para saber um ou dois de 15 alunos na EBD, um ou dois só vem me perguntar qual é a playlist para usar, ou perguntam só no dia da apresentação musical, perto da apresentação musical, qual é a música para ensaiar. Então isso é uma problemática geral em nossas igrejas. E isso revela onde está o coração, os nossos corações, o coração dos nossos irmãos em Cristo. Então, se a gente está aprendendo agora e não está praticando, agora é o momento que a gente tem conhecimento e mudar a nossa realidade, nosso contexto familiar em casa. E aí, voltar novamente para as Escrituras no contexto de adoração ao Senhor. Sempre, a nossa vida é um contexto de adoração ao Senhor. Na nossa casa, isso também deve refletir. Pode perguntar, Clara. Às vezes também, o dia aqui na igreja mesmo, a gente recebeu uma mensagem e o pastor que estava na frente dele falou que ele ensinou um versículo, né, para o filho dele e como o vizinho ouve música, aí na cabeça da criança falava a música, repetindo aquela música. Do vizinho. E aí eu fiquei, até falei com meu esposo, a única forma dele tirar aquela música era ele colocar uma música, né, infantil, alguma coisa para ficar a criança ouvindo, para tirar aquela música. Sim. E muitas vezes os pais, até mesmo nossos pastores, não têm esse conhecimento. Como a música influencia a cabeça de uma criança. Sim. Mas cabe a nós, irmãos, agora que nós sabemos, fazermos diferente, né? Fazermos diferentes e exercer isso com muito amor e graça, né? Com muito amor e graça, olhando a sensibilidade de uma criança que está vindo aqui, de contexto até que não tem pais cristãos, mas para que a gente trabalhe a prática musical, mas principalmente ensinando as Escrituras. Tá bom? Mas uma parte interessante que a irmã falou, as nossas crianças são bombardeadas, irmãos. Muita coisa aí para ela. Quantas vezes ela vem na semana para a igreja? Algumas vezes. Ou sai a EBD, ou o clube bíblico. As irmãs têm clube bíblico aqui também, né? O clube bíblico. Então a gente tem uma vez na semana, às vezes 40 ou uma hora para trabalhar aquela criança. E aquela criança tem 6 dias da semana e meio, mais ou menos, sem a nossa presença, ou com a presença dos pais, mas sem uma vivência teológica, prática em casa. E aí, aquela criança está bombardeada de quê? De informações carnais. E aí, não conhece as Escrituras, não vai saber praticá-las quando elas ficarem maiores. E aí, seu coração vai continuar sendo desvirtuado e indo para o caminho que não é o Senhor. Pode passar. Aí, uma estrutura de aula. Basicamente é isso que vocês podem trabalhar. Acolhida. Vocês vão escolher a canção de bom dia. Eu vou já fazer aqui com as crianças. E vocês também vão cantar comigo. Pode fazer uma canção de bom dia, que vocês conheçam, que vocês já cantam aqui. As crianças precisam saber os nomes delas. Uma das outras. Quem está chegando? Olha, fulano. Esqueci seu nome. Qual é o seu nome? Aí pergunta, deixa ele falar o nome dele, porque tem crianças que têm vergonha. Tem crianças que não sabem falar seu nome. Grande. E aí, ela vendo as outras crianças, talvez seja estimulada. Tá bom? Porque aí a música também ajuda outras áreas de estímulos que a criança não recebe durante a semana. Fala, tem gagueira, ou troca o R pelo L. E aí a música também vai ajudar nessas outras áreas que
que tem aparecido durante esses últimos anos, tá bom? Aí você pode ter uma vivência musical com um instrumento, se a igreja tiver. Se a igreja não tiver instrumento específico para criança, e também não é o nosso caso de IBC, nós não temos lá uma estrutura grande de musicalização, agora que estamos firmando. Mas o material que eu uso é meu material de profissão mesmo, de aula, tá bom? E a gente usa instrumentos recicláveis também. Então aí você pode adaptar de acordo com o contexto da igreja. Música em movimento, consciência corporal, como eu falei. Tem que saber o que é cabeça. A música do Adão, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Que Deus criou as partes do corpo. Então tem que saber mão, palma, pé. A criança tem que saber levantar os pés, tá bom? História sonorizada. Isso daí às vezes pode ser no meio do devocional, pode ser no meio da aula ou pode ser no final, tá bom? Mas essa história sonorizada não é devocional. É você pegar, por exemplo, aqui. Deixa eu ver. Vamos supor essa aqui. Isso aqui é o quê, irmãs? Uma minhoca. E aí eu posso falar, a minhoca, quem foi que criou a minhoca? Foi Deus, o nosso Pai. E aí a minhoca tão pequenininha, Deus cuida de um bichinho tão pequenininho, Ele pode cuidar de você também. Que é grande, você passa por dificuldades. Você é grande? Imagina a minhoca, que é tão pequenininha e vê o mundo gigantesco. Deus cuida e ama você. Ele se importa com você. Esse aqui é o quê? Um coelho. Você sabia que eu posso usar 2 dedos? Cadê os 2 dedos de vocês? Vocês têm dedos? Isso, tem 2, né? Eu posso fazer assim, ó. E sabia que a língua faz som? Isso. E aí eu posso fazer o som do coelho. Sabe quem criou o coelho? Jesus. Isso. Jesus estava lá na criação. Ele conhece os bichinhos. Se ele conhece até os bichinhos, ele não. Você sabe que ele conhece você? Onde você mora? Quem mora com você? Eu não conheço, não. Mas sabe quem conhece? Deus. Se importa com você. Quem é esse aqui? Gato. O gato. Quem tem 3 dedos aí? Faz 3 dedos. Sabia que esse aqui pode ser o pelo do gato? Assim? O gato não faz esse som. Não, ele faz esse som bem agudinho, ó. Como é som agudo? Isso, muito bem. E esse aqui? Uma borboleta. Vamos falar alto e bonito? Borboleta. Vamos falar. Isso. Crianças precisam controlar sua voz também. Mas se elas só escutam alto, alto, alto na sua casa, vocês acham que elas não vão aprender a falar baixo? Não vão. Não vão. É tudo questão de reeducação sonora. A borboleta eu posso usar 4 dedos. Quem tem 4 dedos? Quem não tiver os dedinhos pode falar. Quem dedinhos é outra parte. Aqui, 4 dedinhos. 4. E aí você vai fazer assim, ó. Eu sei. Sabe por quê? Porque a borboleta precisa do ar para voar assim, ó. Eu sei que a borboleta é assim. Como que eu faço? Mostra. Cadê o sopro? Cadê? Eu ouvi. Mais alto. Isso, muito bem. E esse aqui, ó, quem é? Mas o leão eu posso fazer com 5 dedos. Isso, mas o leão ele não tem som agudo, não, ele tem som grave. Ele faz. Se ele fizer assim, ele vai ser leão? Ele vai ser o quê? Um gato. Mas ele tem um som grave. Qual é o som grave? Isso. É um som grave. E aí, daqui a pouco eu vou colocar essa canção, tá? E aí, é uma história que eu apliquei a verdade bíblica. Eu disse que Deus se importa com elas. Eu mostrei que Deus se importa até com algo pequenininho, imagina com a gente. Fiz elas fazerem o som. Utilizou o quê? As mãos. 1, 2, 3, para elas terem consciência de número. E eu posso depois usar isso também com criação. 6 dias também, dependendo do contexto que você for usar. Elas fizeram som, elas aprenderam grave e agudo em 2 animais. Quais foram? Gato e leão. Então ela já aprendeu o paramento musical, agudo e grave. Entenderam? E aí tem um relaxamento, porque às vezes uma criança fica muito eufórica, irmãs. Ela fica tão animada com aquilo
E aí ela quer uma sensação diferente para elas. E aí a gente precisa do relaxamento, para que elas se acalmem. E aí a gente vai se despedir, vamos cantar a canção de despedida. E aí começa o devocional. Porque eu já deixo preparada as crianças. Então agora, crianças, vocês vão ficar sentadas em silêncio e adorar, continuando a adorar o nosso Deus, mas agora aprendendo uma história bíblica que é real, porque veio de onde? Da palavra E Deus. E depois vocês ficam sentados 15 minutinhos no máximo. E aí, qualquer coisa, volta alguma canção se vocês quiserem. Alguma pergunta nessa estrutura? Alguma observação que vocês queiram fazer? Sim. Qual? Quer cantar? Tá bom, pode passar. Aí a gente já está encerrando. É só para vocês saberem como é que funciona. Nós temos irmãs também que trabalham, voluntários que não trabalham com música e também gente que também é formado, que trabalha com a musicalização. Então nós temos musicalização baby, que vai do berçário ao maternal, que é onde eu trabalho, que é de 0 a 2 anos. Aí tem a musicalização infantil, irmãos, que é diferente, que é principiantes e primários, 3 a 8 anos, já é algo maior. E aí nós trabalhamos na estrutura da EBD. A EBD começa lá às 9, aqui também é às 9, né? E aí as crianças já vão para a sala. Elas não ficam lá no templo, né? O culto delas já começa em salas de aula. E aí começa a musicalização e entra o devocional, dependendo da estrutura da igreja também, que às vezes a gente amplia, porque primeiro domingo do mês a gente tem missões. E aí o culto é maior, vai até 11 horas. Aí tem horário que amplia. Então aí as irmãs no futuro, se vocês quiserem, aí vão modificando os horários de acordo com a estrutura da igreja, tá bom? É só para dizer como é que funciona lá as faixas etárias. Que 3 a 8 anos é a musicalização infantil. E aí a gente já não trabalha nesse contexto de cartazes, onde mostra os bichinhos, não. A gente já trabalha os parâmetros da música. E principalmente, esse ano foi trabalhado principalmente couro infantil, tá bom? Principalmente para as crianças cantarem em Dia das Mães, Dia dos Pais, culto de missões e tem a cantada de Natal, tá bom? E aí nós temos a turma de pré-instrumento, que a turma de pré-instrumento vai de 6 a 8 anos, que é um preparo para as crianças terem noções de parâmetros da música, do som, para elas depois aplicarem o instrumento musical. Por que eu falo pré-instrumento? Porque a igreja tem uma escola de música. Então, quando atinge uma certa idade, a criança já junior, mais ou menos, ela já pode ir para escolher algum instrumento. Ou, se não tiver, a gente indica para vir para o seminário. E aí nós trabalhamos coral, mas eu escrevi errado, mas é coral infantil, juniores e adolescentes, temos coral de adulto, e aí finalizando o grupo de louvor solideiro, tá bom? Essa é a estrutura da IBC. Claro, tem irmãos que eu, Isabela, hoje trabalho em específico com musicalização dele, berçário e maternal. Tem uma outra equipe que trabalha com musicalização infantil, que já tem uma pianista que vai trabalhar a voz das crianças lá. Pré-instrumento eu já trabalho. Eu trabalho com essa faixa etária aos sábados. E aí as demais, prática instrumental já é com a escola e coro já tem irmãos regentes já específicos para trabalhar. Tá bom, irmãs? Pode passar? Vamos praticar? Bora lá? Vamos ficar em pé? Deixa eu só ligar aqui. Você pode sentar aí. A gente começa a aula cantando Bom Dia. Vocês conhecem? Bom dia, com alegria. Não conhecem? Vamos cantar Bom Dia para esticar o povo? Bora lá. 1, 2, 3. Bom dia, com alegria. Desejo pra você um belo dia.
bom dia. Vamos lá, pode sentar, irmãs. Eu quero saber o seu nome. Não conheço nenhum de vocês. Como é que é seu nome? Arthur. Entendi, a tia Isabela vai pegar o cotonete mágico. Pode falar? Ele falou todo mundo, falou o CPF. Só o primeiro nome. João Pedro, entendi. Arthur João Pedro. E você é o capitão médico? Revele sua identidade, por favor. Joaquim? Ele é aqui. Como é que é o nome? E você é o Batman? E o seu? Como é? Luísa, muito bem. E o seu? Rebeca, tudo bem? Bom dia pra vocês. É mesmo? Mas eu vou distribuir pra vocês aqui, ó. Mas eu só vou distribuir pra quem tá sentado. Pode perguntar, irmã. Tem mais criança ali atrás. Cadê? Deixa eu ver. Como é que é seu nome? Yasmin. E aquela criança ali, ó? Como é que é seu nome você aí, ó? Arthur. É que tu conhece ele. E por que tu não trouxe ele pra cá? Pega ele lá. Vai lá, pega ele. Mas eu não tô vendo gente sentada, não. Tô vendo gente em pé, com o tênis em cima do banco. Pega um pra você. Só um. Rápido. 5, 4, 3, vai. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Isso, se voltar, não pega. Pegou um, segura. Segurou um. Não, ele. Isso, pega um. Você escolhe um e leva pra amiga lá. Pode levar? Então pega aqui, ó. Leva pra ela lá. Ela vai escolher. Mas pega aqui. A tia Isabela não falou pra mexer, não. Segura. Eu quero perguntar de vocês. Quem foi que criou as lindas estrelas? Quem? Com certeza? Peraí. Onde está escrito isso? Na Bíblia. E você sabia que a Bíblia é a palavra de Deus? Que ela é a verdade? E diz na Bíblia em Gênesis que Deus criou as lindas estrelas. Eles vão fazer assim, ó, lindas estrelas. Céu azul. O céu é azul? Sim. E as nuvens são de que cor? Você viu que até o céu é colorido? Sim. E os pássaros? E os pássaros? Os pássaros que voam. E Deus criou você também. Você e eu. Lembra que eu falei? Segura o shake, não é pra fazer som, não. E aí, vamos cantar, irmãs? Quem fez? Bora lá, vou colocar lá. Bora cantar? Com certeza as irmãs conhecem. Ó. Vem. Deixa eu ver. Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez as asas que voam, as asas que voam, as asas que voam? Quem fez as asas que voam? Deus, nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Peraí, ó.
segura o shaker. Eu estou ouvindo o shaker cair, controla a mãozinha. Isso. Então vocês viram que nós falamos sobre Deus, o Criador, não foi? E aí vocês podem aplicar. Quem quer lembrar das crianças? De quem é Deus e que Ele se importa conosco, nesse contexto dessa canção. E aí, nós podemos também aprender um pouquinho sobre rápido e lento ou pausa, shake and stop, que é só uma canção instrumental, mas é para trabalhar o ouvido da criança. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Ouviu, criança? Shake and shake and shake and stop. Shake and shake and shake and stop. Shake and shake and shake and stop. Um pouquinho mais rápido. Shake and shake and shake and stop. Shake and shake and shake and stop. Shake and shake and shake and stop. Mais uma vez. Estou ouvindo o som. Shake and shake and shake and stop. Shake and shake and shake and stop. Eles entenderam a controlar o shake? E aí, claro, com repetição, aprender a controlar de forma mais clara. Vamos pegar aqui. Mais um. Outro. E irmão, você que viu, ele pequeno, ele não obedeceu o comando? Não fez o stop? A criança entende, irmãos. É por isso que é importante a gente treinar desde a base, desde o berçário. Assim como inculcar a palavra de Deus, porque nós já nascemos pecadores. E as crianças precisam do Senhor. E aí, nós vamos ficar em pé, até as irmãs também, porque nós vamos fazer a canção do Adão. Vocês conhecem a canção do Adão? E Deus criou Adão em que dia? No sexto dia da criação. Tu sabia disso? Agora já sabe. Bora lá fazer. Quem nunca ouviu essa canção do Adão, vai aprender agora. E a gente faz essa canção em pé, para que as crianças mexerem no corpo. E assim, ó. No sexto dia da criação, Deus fez o homem, fez o Adão. Agora já viu que está instalado aqui não. Cada detalhe do grande Adão. Parou. Cadê o olho? Cadê o nariz? Cadê o joelho? E o cotovelo? Cadê a mão? Cadê o pé? Cadê a orelha? E a cabeça? No sexto dia da criação, Deus fez o homem, fez o Adão. Agora vamos procurar cada detalhe do grande Adão. Cadê o queixo? Cadê o umbigo? Cadê a testa? Cadê a perna? Cadê o olho? Cadê o braço? Cadê a barriga? E a panturrilha? Também com muita vontade, vou depois cada detalhe, vou deixar preciso amor. Muito bem, pode sentar. Então a canção diz: no princípio, Deus nos amou. E Ele planejou cada detalhe de Adão, assim também como Ele planejou cada detalhe nosso. E a gente pode louvar ao nosso Deus entendendo que nós fomos feitos de maneira maravilhosa. Então, se a gente está descontente com alguma forma do formato que Deus nos criou, significa que nós estamos tendo o coração ingrato da maneira como o Senhor nos criou.
E aí a gente pode aplicar isso para a criança. E às vezes é a verdade que a gente precisa sempre ser lembrada a nós mesmos. Que nós mulheres, irmãs, nós temos a tendência de acharmos que nós não somos bonitas, temos uma imperfeição aqui, uma imperfeição ali. Eu falo isso que também às vezes isso passa no meu coração. É algo que vem no nosso coração. Mas nós temos que lembrar que Deus nos formou com detalhes maravilhosos. E Ele tem um propósito na nossa vida, inclusive as crianças. Porque a gente pode receber crianças que têm um contexto de corpo diferente. Por exemplo, eu tenho uma criança que tem paralisia. E aí, como é que eu faço canção em pé? Como é que eu faço canção para mover? A gente faz, mas a gente tem que aplicar a verdade bíblica que Deus criou daquele jeito. Mas não porque Ele não se importou com essa criança, mas porque Ele tem um propósito na vida dela. A gente tem que sempre aprender a aplicar a verdade bíblica em cada canção que a gente for cantar. Tá bom? E aí, tem mais uma. Querem mais uma? Tá bom. Hã? Sim! Tem? Então a gente vai usar os panos. Tu quer quantas músicas mais? Eu acho que essas crianças estão doidas com musicalização aqui, hein? Acho que vocês têm uma tarefa grande, ó. Segura. 60 músicas. Mas se for escolher, aí você não vai ter nenhum. Segura que eu vou explicar. Calma no coração, tem que esperar os comandos. Ela aqui é da cabeça. Bora lá. Tem uma canção que eu uso. Essa canção, ela não tem escrita teológica, mas ela tem uma aplicação que a gente pode usar. Vocês conhecem a canção da janelinha? A janelinha abre. O sol, quando o sol. E a gente vai fazer assim, ó. Eu posso ver através da minha janela o que Deus criou. Lá na sua janela, Arthur, tem o quê? Só tem parede lá. Não tem janela. Porque a professora pode cometer às vezes uma falha, entendeu? Aí a gente pode. Mas o que tem lá quando você olha na janela? Quem seca as roupas que a sua mãe sente lá? A secadora? E olha só, quem é que seca as roupas que estão lá no varal? Não, deixa eu falar, sabia que é o sol quente que a gente tem aqui gostoso na nossa Manaus. Quem criou o sol? Deus nos deu sol para secar a roupa e nós podemos olhar assim lá fora. Que dia bonito. Só que a gente às vezes só reclama, irmãs. A gente reclama do quê? Do calor, né? Claro, às vezes o calor é sufocante, mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, que às vezes manifesta mais nossa insatisfação do que gratidão. E aí as crianças perdem também esse vislumbramento de olhar na janela, porque elas não veem os adultos fazendo isso. E aí, fechou a janelinha, quando a janelinha fecha, quando está chovendo. E qual é o som da chuva? Muito bem, a chuva veio para quê? Atrapalhar. Meu Deus, por que atrapalhou sua vida? O que aconteceu? Me conte. Você está com raiva da chuva? Ela te molha? Mas você sabia que Deus trouxe para molhar as plantinhas? Para crescer, para dar fruto, para ter o que a gente comer. Mas está vendo que nas canções das crianças que elas acreditam? É incrível. É só você deixar elas falar o que elas falam. E a gente vai tratando, discipulando, evangelizando e discipulando uma criança. Eu gosto dessa faixa etária, porque é onde o coração mais se revela e onde a gente consegue trabalhar. A gente não, a gente disfarça. A gente disfarça e muito bem. Mas a gente aprende com as crianças. Vamos lá fazer a janelinha? Bora lá. E aí, como eu falei, é uma canção boa, é
Deus criou no sexto dia. Essa canção a gente tem que aplicar a verdade bíblica nela para as crianças entenderem, do abrir e fechar, tá? Bora lá. Bora lá. Isso. Ó, mexeu assim, ó. Contra a mãozinha, ó. Contra a mãozinha. Ó, um lado, outro. Um lado e para o outro. Um lado, outro. Um lado e para e mexeu. Mas espera aí, está dando um pouco de sentar. Isso. E ó. Um lado e para o outro. Um lado, outro. Um lado e para. Isso, ó. Fechou. Isso. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou, abriu, fechou, fechou. Fechou, abriu. Fechou, abriu, fechou. Isso. Observa que as crianças erram, né? Abrir e fechar. É para também ajudar a coordenação. Ó, coordenação. Isso. Abriu, guarda-chuva. O guarda-chuva fechou. Isso. Abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu. Abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu. Isso. Mexeu. Isso. Muito bem. Muito bem. Quando a gente... Como é que vocês lavam roupa? Quem lava a roupa de vocês? A minha mãe bota roupa e eu só seco. Mas onde ela bota as roupas? Na onde? No varal. Mas sabe que mais saber tem gente que não tem máquina para lavar? Não tem. Pode sentar. Sentou. Ó, sentou. Mas sabia que tem gente que vai para a beira do rio lavar sua roupa? Hoje vocês não vão lavar. A mamãe de vocês está de folga hoje. Ela está de folga, ela merece folga, não é verdade? Deus criou a mamãe para cuidar da gente, mas a gente precisa ajudar a mamãe. Porque lavar roupa, sabia que lavar roupa também é um ato de adoração a Deus? Então vocês vão lavar roupa. Então você vai fazer assim, ó, esfrega. Eu escolhi o verde. Bate. Esfrega. Bate. Isso. Mas sabia que na beira do rio não tem ferro de passar? Você tem um... mas não tem ferro de passar, porque aí você tem que desamassar assim a roupa, ó. Isso. Ok? Senta lá, pode sentar. Segura. E aí, nós vamos lavar roupa. Vocês vão lavar roupa no lugar de quem? Não, no lugar de quem? Da mamãe. Deixa a mamãe de folga. Quem vai lavar ajudar a mamãe hoje? Quero ver. Eu vou perguntar para essas mamães aí se ajudar. Bora lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lavar a roupa, ó. Vamos imaginar, ó, que aqui é a beira do rio. Isso. Muito bem. Pode fazer sentada aí no chão. Ó.
vamos aprender a dobrar roupa. Essa faixa etária você pode dar comando de dobrar ou fazer alguma coisa que você utilize. Conseguiu? Então traz. Quem dobrou, traz. Deixa aí, deixa secar. Oi aqui, Fato é aqui. Fato é aqui. Espera. Bota um, é aqui. É aqui. Obrigada, Helena. Pode sentar. Alguém acompanha ele no banheiro? Ele pediu pra ir no banheiro? Eu não. Deixa aí. Bora sentar? Isso, devolve aqui, ó. Deixa ver, ó. Bora lá. Você foi Luísa. Pode sentar. E aí, irmãos, quando a gente vai. Tem muitas outras canções. O tempo já está indo. A gente tem mais uma, nós vamos fazer em pé. Isso, mais uma música. Bora lá. Vocês conhecem a canção Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor, manda as aves a cantar ou gorjear? Vocês cantar, né? Mas também tem a versão gorjear, tá animado? Ensinante. Então, se for cantar em pé, nós vamos cantar a capela, tá bom? Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor. Bora lá sentar, pertinho, bora lá. Senão a tia não vai chamar quando for dar o instrumento. Tem que se comportar. Porque o comportamento é um ato de adoração a quem? A Deus. Então tem que obedecer, tá bom? Bora lá. Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor. Manda as aves a cantar e tudo assim se fez. Deus mandou o capim crescer, os vegetais frutificar. Deus criou as verduras pra gente comer, sabia disso? Pra gente ficar forte. Então tem que comer verdura. As frutas, os vegetais frutificar. Belos rios a correr. É assim mesmo, as crianças vão desfocar para falar o que tem lá na casa delas às vezes. Isso, então bora lá, fazer bem bonito, ó. 1, 2, 3. Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor, manda as aves a cantar e tudo assim se fez. Deus mandou o capim crescer, os vegetais frutificar, belos rios a correr, e tudo assim se fez, e tudo assim se fez. Pode sentar. Então nós podemos lembrar que a nosso redor, a criação foi Deus que fez. Deus que fez. Nada foi obra do acaso. Tudo foi feito com detalhes, inclusive vocês e eu. Muito bem. E aí a gente vai cantar a nossa despedida. E a gente vai dizer o nome das crianças. Não sei como é que vocês dão tchau para as crianças. Como é que é a música que vocês cantam de despedida? Só dão tchau? Vamos para a tarefa de casa. Escolher pelo menos uma canção para despedir essas crianças. Mas é assim, a música não é minha, é de uma colega da igreja, uma irmã. Ela é bem assim, ó, é Arthur, né? A gente vai fazer assim, ó. Tchau, 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 Arthur. Foi bom cantar com você. Ou foi bom adorar. Aí você pode adaptar de acordo com a temática que você usar, tá bom? Aí vai cantando o nome da criança. Como é o nome dele? É Xavier, né? E vamos lá, aprenderam? Tchau, 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 Xavier. Foi bom cantar com você. Muito bem. Aí você vai falando o nome de cada criança. E se quiser, fala o nome das professoras também, para eles fixarem o nome das professoras. Tá bom? Irmã, você tem alguma dúvida? Tem certeza? Ela
o último momento, hein? Certeza? Mas é isso, irmãs. Essa é a musicalização de base, como a gente trabalha. Tem várias outras temáticas, várias canções que as irmãs já conhecem, de APEC. Quem conhece a canção... Como é que é? Que eu nem conhecia esse grupo. Sem ser Três Palavrinhas, é um antigo. Eu conheço. É da Romilda. Da Romilda. Eu não conhecia, mas ela tem canções muito boas. Que essa do Adão, tem uma playlist aqui que me fizeram da canção da Romilda. Só que é só um pouquinho lenta. Mas aí as irmãs podem utilizar. Eu utilizo agora esse semestre as canções da Romilda. Muito boa teologicamente também. Mas como eu falei, é só um pouquinho lenta. Mas dá pra usar. Romilda é muito bom. As crianças já sabem Três Palavrinhas. Então a gente precisa ir em busca de outras canções para elas aprenderem. E aí, se as irmãs quiserem também utilizar algum cântico pequenininho que se utiliza dentro da congregação, aí as irmãs trazem para as crianças pelo menos aprenderem cânticos uma vez, pelo menos para ser cantado durante 3 ou um semestre inteiro, porque as crianças não fixam cânticos assim muito longos. A gente só tem uns minutinhos, irmãs, então aí fica muito corrido para elas aprenderem um cântico grande. No caso, fixar um cântico congregacional. Mas aí as irmãs podem trazer o cântico congregacional para aplicar também para as crianças, para elas aprenderem também, tá bom? As crianças também adoram. No culto infantil, na EBD, elas não estão alheias no culto congregacional. Nós estamos aqui para ajudar. Nós adoramos servindo, ensinando as crianças e elas podem adorar na tenra idade, desde pequenininho, professando o seu amor por Jesus nessa idade, em contexto de sala de aula. Tá bom? Amém, irmãs? Amém. Alguém tem mais alguma dúvida? Fiquem animadas, irmãs. Claro, a gente tem um desafio pela frente, tem uma estrutura para montar, mas a gente tem crianças aqui, interessadas, querendo aprender a ser atentas a cantar, mas principalmente necessitando da palavra do Senhor. Que vocês animem, que isso anime o coração de vocês para continuarem a jornada cristã aqui no ministério, na Igreja Batista Regular de Tessalônica. E qualquer coisa que vocês tiverem alguma dúvida, eu deixo meu número de contato. A gente pode também organizar outras oficinas também, trazer as outras irmãs que trabalham no contexto de coro, se alguém aqui já trabalha no contexto de coro, tá bom? Então foi um privilégio, mais uma vez obrigada. Claro, dá pra gente fazer uma prática maior, mas eu preciso dar a base também para vocês entenderem o que é musicalização. Mas é principalmente visando o quê? A glória de Deus, tá bom? Que a palavra do Senhor faça morar nos nossos corações e nos dê sempre a visão correta de adoração a Ele. Amém? Amém. Vamos orar, irmãs? Vamos orar, crianças? Vamos fechar nossos olhos, olhinhos, pezinhos, juntos estão, cruza os dedinhos das duas mãos, abaixa a cabeça. Isso. Pode sentar na cadeira mesmo, tá bom? Não precisa se abaixar. Fechou os olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada pelo privilégio que o Senhor nos dá de te servirmos, de usarmos os nossos dons e talentos, os ensino. Obrigada pelas amadas irmãs que estão aqui. Que o Senhor continue animando, que esse aprendizado sobre a musicalização possa abrir as suas mentes e corações para que redunde no louvor e glória do Senhor. E que assim possamos, através desse recurso que o Senhor nos dá, auxiliar as crianças para que elas aprendam da santa palavra de Deus e reconheçam que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Nos abençoa, Senhor, na nossa jornada cristã. Que possamos continuar olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigada mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos dá de adorarmos e de servirmos. E eu abençoo o lanche e leva-nos em paz para o